patrocinadores e os nossos apoiadores. Preste atenção aqui a galera da Prefeitura de Salvador, junto com a gente aqui nesse Screen Festival, terceira edição. Prefeitura de Salvador, a BMP, Associação Baiana do Mercado Publicitário, ao Sebrae, a Rádio Metrópole, Record, TV Itapuã, Rede Bahia Projeta, Cepex Bahia, Sinapro Bahia, Simpla, Tribuna da Bahia, TV Aratu SBT, Uranus 2, Upper Insights e Zygon, participando e envolvidos aqui com o nosso Screen Festival. Bora começar o painel agora da tarde, abrindo com o tema Formação e Inovação, o papel do indivíduo e a nova comunicação para o marketing educacional. Nós temos aqui dois palestrantes que vão bater esse papo junto com vocês. E vocês podem, né, participar aí com o nosso chat, você manda aí as suas perguntas, suas interações, né, os seus questionamentos, que a equipe do festival, né, está aqui do Screen para recolher todas as informações e você interagir com os palestrantes. Quero convidar aqui Paulo Baiar, né, publicitário batuqueiro, como ele mesmo, né, se intitula, por ser inquieto e saber fazer aí ecoar a sua voz. Seja bem-vindo, Paulo. Fala, Léo, boa tarde. Fique à vontade aqui obrigado. No nosso Screen. E quero convidar também Rumenil Pimentel, nascido, criado e um exímio defensor da terra do Dendê. Ô, coisa gostosa. Graduado em Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas. Seja bem-vindo. Opa, boa tarde, Léo, todo mundo. Fiquem à vontade. E vocês podem começar, que a sala já está com os nossos queridos né, internautas curtindo aqui o nosso Screen. Que bacana, que prazer grande estar aqui. Tá? Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Boa tarde, Nil, que prazer estar aqui com você. Na verdade, enfim, hoje é um dia muito especial, porque a gente vai estar trazendo elementos que realmente compõem a nossa vida, Léo, num formato bem diferenciado. Quando eu recebi a proposta para falar sobre essa temática, para falar sobre novas formas de educar, eu fiquei me questionando que elemento da educação trazer. Né, de que forma a gente poderia abordar questões e conteúdos que pudessem provocar a comunidade acerca disso. E aí eu convidei o nosso amigo Nil, né, para falar um pouco comigo acerca de elementos fundamentais que são tão importantes, tão necessários e que têm repercutido na nossa vida. A gente vai falar sobre eles. Eu gostaria de iniciar a nossa conversa apresentando um elemento que para mim é muito importante, que é essa garotinha. Essa é Laura. Laura tem 4 anos. E Laura entrou na minha vida de uma forma muito especial. Num dia comum de trabalho, eu me dirigia à agência que eu trabalhava e me deparei com uma família que tinha pernoitado nas ruas de Salvador e eu fui abordado pela mãe de Laura. Nessa abordagem, eu já respondi na defensiva, sinalizando que eu estava atrasado e que não teria absolutamente nada para oferecer a título de bens materiais. E, para minha surpresa, a mãe de Laura, que por coincidência tinha o nome da minha mãe, me pediu um caderno e um lápis para Laura. Naquele momento, eu fiquei muito atônito e achei aquele pedido diferenciado. Normalmente, nos pedem alimentos, comida, oportunidades financeiras, mas Linda, a mãe de Laura, simplesmente me pediu um caderno e lápis de cor para Laura desenhar. A partir daquele momento, Laura passou a fazer parte da minha vida. E eu passei a ver que, na verdade, a beleza que a gente acredita vislumbrar no que a gente vê, no que a gente percebe, ela, na verdade, está nos pequenos detalhes. O processo educacional, ele se dá de uma forma basal. É importante que a gente tenha nas nossas crianças, é importante que a gente acredite que toda a nossa entrega para os nossos vai perpassar pela educação. Eu me comprometi com aquela mãe e, a partir daquele dia, eu passei a não apenas disponibilizar materiais escolares, lápis, cadernos, mas principalmente oportunidades de aprendizagem para Laura. Para Laura, para os irmãos de Laura e também para a família dela. Juntamente com Laura, eu descobri que tantas outras crianças passam por essa mesma situação. Tem a ânsia em aprender, tem a necessidade de passar por processos de aprendizagens diferenciados. Porém, a vida não dá oportunidade.
E aí eu fui vendo e fazendo uma comparação com a minha trajetória, eu fui percebendo o quão eu era privilegiado. E vi que tantas outras crianças que estavam em situações difíceis e delicadas também tinham grandes oportunidades que eram boicotadas. A partir daí, eu acabei abraçar essa causa e comecei a debruçar sobre esse assunto. Eu passei a estudar sobre a questão educacional e entender essas novas formas de educar. Quando a gente se percebe em meio a uma sociedade doentia, que passa por grandes processos de transformações, onde o preconceito impera, o racismo se faz presente, a misoginia bate às nossas portas diariamente, a gente olha para trás e a gente esquece, a gente mal percebe que esse processo começa no educar. É na infância, é na primeira infância que todos esses elementos se fazem presente. Eu tenho a oportunidade de estar com crianças de faixas etárias diferenciadas, que atuam em escolas públicas, que estudam em escolas privadas, e eu percebo que a educação, ela penetra em todos os ambientes. Eu ouço muito em falar em escola premium, em educação diferenciada. Toda educação é diferenciada. Todo processo educacional é premium. Então, é muito importante que a gente comece a dissolver essas barreiras que nós acabamos colocando nos processos educacionais e entender que os processos, eles se dão diariamente a todo momento. São nas pequenas experiências do cotidiano que essas crianças têm a oportunidade de aprender, de trocar experiências e de se tornarem protagonistas do seu processo de aprendizagem. Quando a gente fala de um novo olhar para a educação, quando a gente fala de um novo momento que a nossa educação está passando por esse processo de rupturas, por escolas estarem passando por grandes desafios, por profissionais de educação, educadores, pedagogos estarem se reposicionando no mercado, a gente fala de algo que vem acontecendo há muito tempo. O momento difícil que nós estamos vivendo, esse ano pandêmico, ele realmente acelerou todo esse processo. Mas essa transformação, ela já se dá há muito tempo. As novas tecnologias, os processos inovadores, as formas disruptivas de olhar a comunicação dentro das escolas e nos ambientes de aprendizagem, faz com que a gente perceba que o processo de aprendizagem, não só das crianças, dos jovens, adolescentes, inclusive dos adultos, ele ultrapassa a fronteira dos ambientes físicos. Em um ano como 2020, onde nós fomos obrigados a limitar o nosso processo de aprendizagem fora dos ambientes de escola, a gente passou a ver que tantas outras oportunidades são possíveis. A gente consegue viabilizar o processo de aprendizagem a todo momento, aonde quer que estejamos. A aprendizagem é como a água, ela não tem barreiras. Eu tenho escutado muito que o ano de 2020 foi um ano perdido no viés educacional. Eu tenho escutado de pais, de profissionais de educação, de empresários do mercado educacional, que o ano de 2020, além de ser um ano desafiador, foi um ano que não poderá ser reestruturado e não será recuperado. Isso é um equívoco, isso é um grande equívoco. Os processos de aprendizagem, eles se dão a todo momento, a todo instante. Claro que é importante, é fundamental o ambiente escolar. Claro que é fundamental a importância e primordial a presença de profissionais da área de educação que potencializam esse processo de aprendizagem das crianças. Mas é claro também que esse processo ele pode se dar em casa, ele pode se dar em trocas de experiências com os amigos, com os colegas, em ambientes domésticos, e isso às vezes é esquecido. As famílias, os pais responsáveis acabam delegando todo esse processo aos núcleos escolares, aos profissionais de educação. E essa ruptura, quando acontece, acaba legando a esse estudante, a essa criança, uma falha, um hiato muito grande que nem sempre é recuperado. Então, que a gente possa ter a oportunidade de viabilizar as mais diversas formas de aprendizagem, que a gente possa potencializar o processo de conhecimento e motivar que crianças e jovens possam ser protagonistas dos seus processos, que elas possam ser conhecedoras dos seus talentos, das suas possibilidades e das suas grandes possibilidades de crescimento.
Quando a gente fala de um novo olhar para a educação, a gente traz a nuance de que existem elementos que são limitadores em nosso processo. E a gente acaba vendo na educação que nós temos no nosso país, que a cada dia que passa, os dados estatísticos nos comprovam que há um desinteresse, que há uma evasão escolar e que há uma desmotivação, não só por parte dos alunos, mas também por parte de pais e familiares. E aí a gente se questiona: por que tantas crianças desistem dos ambientes escolares? Por que tantos pais e familiares evitam o processo de incentivar e potencializar esse processo de aprendizagem em suas crianças? E aí a gente se dá conta que a novidade está aí, que o novo sempre vem. Então é importante a gente destemer esse conhecimento, a gente desbravar novas possibilidades, a gente se permitir o novo e a gente encarar os desafios que o mundo oferece de uma forma inovadora e diferenciada. Eu queria convidar a Nil a falar um pouquinho para a gente sobre alguns processos que a gente está vivendo atualmente e que são tão desafiadores e colocam a gente, educadores, profissionais de comunicação, que colocam crianças, famílias dos mais diversos níveis sociais, Nil, frente a grandes desafios e que precisam, sim, ser superados, né? Que esses desafios não sirvam de barreiras, não sirvam de limitadores para o processo de aprendizagem dessas crianças. Com certeza. Boa tarde de novo, pessoal. Quando o Paulo, né, fez o convite para mim para falar sobre tecnologia, o processo de educação, pensado neste momento atual que o mundo todo está vivendo de pandemia, foi assim, no momento eu falei, tudo bem, mas eu queria pensar de uma forma que as pessoas conseguissem entender as possibilidades que são empregadas, como você falou, Paulo. Muita gente acreditou que era um ano perdido, ainda tem muita gente pensando isso. Claro que existe uma parcela das instituições de ensino que não conseguiram caminhar junto com as possibilidades e algumas pausaram, outras realmente têm menores, assim, fecharam portas. Mas em março desse ano, né, quando a pandemia se instaurou para todo mundo, foi um momento de muito desespero, as pessoas realmente estavam preocupadas, a tecnologia já estava presente para a sociedade, sobretudo também para a educação. Algumas já aplicavam isso ao seu modus operandi, algumas ainda ali estudavam como fazer, né? A exemplo da educação 4.0, que é quando o indivíduo usa a tecnologia dentro de um espaço de ensino para colaborar com aquele processo ali, mas muitas, independente de você estar estudando, independente de você conhecer, todas foram obrigadas naquele momento que houve a ruptura que você trouxe a se inserir no espaço digital, porque não existia o espaço físico momentaneamente. Então, assim, eles tiveram que se adaptar, e quando eu digo eles, eu estou falando do espaço da escola, eu estou falando do gestor de uma instituição, eu estou falando dos pais, né, se estivermos lidando com crianças, mas também adultos que, no espaço de faculdade, no curso técnico de capacitação, então todos eles tiveram juntos ali que se adaptar àquele momento. E aí, assim, eu diria que foi até bonito ver certos casos em que as pessoas, por exemplo, profissionais de ensino, tinham que lidar com crianças que estavam diariamente, segunda a sexta ou segunda a sábado, num espaço presencial, através de uma tela. Tela essa que as crianças associavam a algo recreativo, como assistir vídeos no YouTube ou praticar jogos. Ali estava agora seu professor, que precisava chamar a sua atenção, não tinha mais os coleguinhas, não tinha o espaço da escola, e aí você vê ainda inovações de professores se fantasiando, criando cenários para justamente chamar a atenção daquelas crianças. E, obviamente, também gestores que conseguiram adaptar cronograma escolar, os pais que conseguiram conversar, dialogar com os filhos, ou diretamente com a escola para ver como deixar aquela criança ali atenta. Então, assim, os processos a que fomos obrigados a lidar foram assim... Tem alguns casos que realmente são belíssimos de se ver. Eu tenho pessoas próximas a mim que eu falo assim, como é que você pensou nisso? Ah, rapaz, a ideia veio, né? Então, tipo assim, há sempre possibilidade de progredir, de caminhar, mesmo num momento tão incerto como o que estamos vivendo. E uma outra coisa, né, é entender que a tecnologia, que as mídias sociais utilizadas, em muitos casos,
pelos professores, pelas escolas, cursos técnicos, até faculdades. São tecnologias que já estavam aqui para a gente, né, que já eram utilizados. Eu postava para lazer, eu consumia algum tipo de conteúdo, mas foram utilizadas, estão sendo utilizadas agora a fim educativo mesmo. Então, tipo assim, não é uma opção. Tem sido, em muitos casos, a única opção. Então, redes sociais estão sendo utilizadas, troca de mensagens, por diretores de escolas para terem reuniões com pais e mestres, sabe? As lives que ficaram tão famosas por artistas também têm sido utilizadas por algumas escolas para informar, passar um conteúdo. Então, assim, as redes, as mídias que sempre estiveram presentes foram ressignificadas. Então, assim, não é um momento para se pensar que não é possível. É possível, sim. Só precisa realmente, de uma forma estratégica, que inclusive é aí que se poderia entender, poderia se inserir o marketing digital, é que não só utilizar para, obviamente, o fazer da educação, mas até para atrair novas oportunidades, né? A gente fala muito isso no dia a dia, de como as redes estão aí para colaborar para o seu dia a dia, seja comercialmente, seja para a sua rotina, seja para lidar com o outro, de todos os seus públicos, não é? Bacana, bacana, Nil. Essa sua fala, ela me traz uma dúvida, e que eu acredito que não seja só minha. Quando a gente fala do processo educacional de jovens e crianças, a gente fala de uma geração digital, né? A gente fala de uma geração tecnológica. Perfeito. A gente fala de crianças e de jovens que já interagem com aplicativos, Diariamente. com touch, né? Com Verdade. grandes inovações. Porém, o processo de aprendizagem, ele não se dá de uma forma unilateral, né? Crianças e jovens precisam de educadores que estão se aperfeiçoando e se capacitando a todo momento para fazer essa entrega. E eu tenho um tripé, Nil, que é extremamente importante nesse processo, que é o elemento familiar. Então, eu queria perguntar a você de que forma a família, os pais, os responsáveis podem se posicionar, podem se inteirar a título de acompanhar essa velocidade, né? A gente está crescendo aí no formato exponencial. De que forma familiares responsáveis podem acompanhar o processo educacional nas escolas, o processo de aprendizagem de suas crianças, frente a esse processo tecnológico, né? Porque são pessoas que viveram em uma outra geração, em um outro formato de avaliação, né? Hoje a gente vive um formato onde grandes escolas, independente do seu segmento, elas estão se desconstruindo. Na verdade, elas estão passando por processos inovadores, né? São escolas que estão deixando de ter as famosas provas, os testes. Hoje em dia, pouco se fala em recuperação. Então, na verdade, nós vivemos isso, né? Nós somos contemporâneos, porém, essas novas crianças, esses jovens que aí estão, já não vivem isso na mesma intensidade que nós vivemos. Como lidar com esse espaço? É engraçado porque, como eu falei, né, hoje existe realmente 3 pontas aí que foram envolvidas: os gestores de instituições, os pais e também crianças, né, que são os alunos. E aí foi apresentada essa nova realidade de estar lidando com o digital, com esse mundo tecnológico. E muitas vezes os alunos, as crianças, têm um conhecimento até maior sobre determinadas coisas que seus pais, né? Então, está havendo um processo necessário de educação para essas novas tecnologias, para esses pais que não têm tanto contato. Eu acompanho, né? Eu pude ver algumas escolas que, inclusive, passam comunicados informativos, tutoriais de como se inserir para, por exemplo, alguma plataforma específica que está sendo utilizada para transmissão de aula, ou as plataformas estão sendo tão utilizadas hoje para troca de informações, né, para videoconferências. Então, assim, algumas escolas estão se preparando para esses pais que não são tão inseridos na tecnologia, porque, assim, eles vão ter que lidar com elas de qualquer maneira, porque os seus filhos vão ter que lidar. Então, em muitos casos, se forem menores, crianças muito pequenas, não são elas necessariamente que vão ligar o computador, que vão fazer um login, que vão esperar uma chamada de aula começar. Então, o pai precisa desse treinamento. E eu observo que, assim, mesmo antes desse momento de pandemia, hoje em dia, como eu falei logo no início, que os aparelhos eletrônicos, smartphone, tablets já se apresentavam para essas crianças de forma recreativa. Assim, pessoas na minha família, crianças com 3, 4 anos já têm um aparelho, já senta assim no chão, começa a rodar ali o scroll do celular tal para poder ver um vídeo. E os pais, às vezes, não sabem como salva, como abrir uma playlist em uma determinada rede social, e eles acabam ensinando. Então, se não é pelo filho que acaba aprendendo, eles agora são
obrigados a aprender para lidar com essa realidade, porque é como a escola está sendo feita hoje. E sabe Deus quando é que vão voltar a ser presencial novamente, né? Perfeito. Nil, essa sua fala de que os pais acabam aprendendo com as crianças, ela traz uma deixa, né, que é super importante e que eu quero pontuar, que é exatamente a questão do... Ué, acabou? Chega um determinado momento, né, principalmente, enfim, aqui no Nordeste, aqui na Bahia, isso é muito comum, né? Eu terminei o segundo grau, eu terminei enfim, né, o antigo segundo grau, o ensino médio, eu concluí um curso universitário, eu fiz uma pós-graduação, acabou. Finalizou, né? aí. Finalizou aí. Formou e pronto. Né? Formou e pronto. Né? Meu filho já é formado. Né? Eu lamento informar. A gente acho que nunca se forma. Mas a gente nunca se forma. O nosso processo de aprendizagem é contínuo. Né? A gente vive hoje um momento que a gente chama de lifelong learning, né? Que na verdade é aquele processo onde a aprendizagem ela se dá a todo momento. E é sensacional quando a gente se dá conta que pais, que responsáveis, que educadores podem aprender com essas crianças, né? Podem aprender com esses jovens, podem aprender com essa parcela de crianças que são digitais, que trazem conhecimentos inovadores, que trazem ideias socioemocionais interessantes, que fazem conexões aliadas ao que hoje a gente chama de diferenciado, ao que hoje a gente chama de inusitado e que na verdade não é. Né? Eu fico muito espantado quando eu ouço pessoas próximas dizer: nossa, meu filho já faz isso. Ele faz, e ponto, isso é maravilhoso. Né? Assim como tantas outras crianças fazem, assim como tantos outros jovens também fazem. Então, é muito importante a gente desmistificar, né? A gente desconstruir esse processo de que aquilo é um grande achado. Na verdade, é um processo de conhecimento constante. Né? Ele está em fase de descoberta. E aí eu me atento a sinalizar que às vezes por uma questão de pressa, de necessidade de concluir esses processos, de querer que o filho passe num vestibular específico, de querer que um filho siga uma determinada carreira, a gente acaba antecipando, a gente acaba atropelando determinadas fases. Então é extremamente importante a gente respeitar esse processo, é fundamental a gente entender que o processo de aprendizagem ele é individual, não à toa hoje se fala de ensino personalizado, a forma como Paulo aprende, ela difere da forma como Nil aprende, que é diferente da forma como Léo aprende, então na verdade mesmo todos inseridos em um único ambiente, sendo submetido a um mesmo conteúdo, o processo e as conexões elas são diferenciadas, né? Então cabe ao educador, cabe a essas famílias terem esse entendimento e respeitar o processo e a velocidade de cada criança. Obviamente que fatores externos, que posicionamentos interferem nesse processo, né? Elas vão atenuar, elas vão potencializar ou minimizar o processo de aprendizagem dessas crianças, mas é muito interessante que a gente fique atento, né? Porque eu costumo dizer que o processo de aprendizagem ele é como uma massa de modelar. A gente vai montando, a gente vai criando, a gente vai agregando elementos que podem ser alterados a todo momento, né? Durante toda a nossa trajetória. Tem um outro elemento que eu trago e que é extremamente importante, que é o fato de, além dessa geração, ela ser extremamente antenada, né? Essa geração millennials, ela está extremamente alinhada às novas tecnologias, ela tem um outro lado, Nil, que eu acho extremamente importante ressaltar, que é a questão da afetividade presente. Em dias tão difíceis, né, num mundo tão duro, é muito importante a gente incentivar crianças e jovens a exercitar o afeto, a empatia, a amorosidade e principalmente o respeito. Mas isso tem que ir além das fronteiras domésticas, né? Esse processo ele começa no núcleo familiar, ele se estende no ambiente escolar e ele vai para a vida. Crianças que vivem em ambiente de afetividade, de respeito, são crianças mais felizes. Então é importante que a gente traga esse elemento
como elemento de preparação e de base para o processo de aprendizagem dessas crianças, né? Se, de um lado, eu incentivo, eu potencializo e eu valorizo as questões tecnológicas e inovadoras, por um outro lado, eu preciso incentivar a afetividade, o respeito, a amorosidade, a docilidade desses jovens e crianças. E isso não tem nada a ver com gênero, isso não tem nada a ver com orientação sexual. Eu posso muito bem presentear uma criança do sexo masculino com um boneco e pedir que essa criança, de repente, seja o pai desse boneco e que ele possa exercitar as habilidades de paternidade, né? De que forma você cuidaria dessa criança, né? Será que essa criança também não poderia precisar de carinho, de respeito, de afeto? Eu não posso dar para uma menina um carrinho e incentivar a essa menina a trabalhar com outras conexões? Então, esse processo múltiplo de aprendizagens, ele precisa estar muito acessível, ele precisa sair da teoria e ele precisa ser colocado em prática no nosso cotidiano para que a gente forme seres mais felizes. Aproveitando aqui a deixa, nós temos aqui algumas perguntas no nosso chat, o pessoal está participando, por sinal agradecer a todo mundo que está aqui acompanhando esse bate-papo aqui. Olha só, a Emily Almeida, ela fala o seguinte, real, né, com o que vocês estão falando. Como trabalhar tudo isso com o pessoal que não consegue ter acesso à internet e nem a dispositivos tecnológicos? Olá, Emily, obrigado, tá, pela sua participação. Que interessante, que oportuna a sua pergunta. Isso é uma realidade. Né? Quando a gente abre as cortinas de um universo de educação tecnológica, quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de aplicativos, parece até que a gente esquece que existe uma grande parcela da população, de jovens, de crianças, de famílias, que não tem acesso à internet. Na verdade, Nil, que não tem acesso a grandes devices, que não tem acesso a essas tecnologias. Então, de que forma a gente pode substituir isso? De que forma a gente pode mediar esse processo sem criar lacunas, sem fazer com que essas crianças sejam reféns dos seus próprios processos de aprendizagens? E aí eu volto ao início da minha fala, onde eu sinalizo que todos os ambientes são ambientes de aprendizagem. E a gente pode fazer conexões reais com essas crianças através do nosso cotidiano. A gente pode levar essas crianças, obviamente que a depender da faixa etária, do segmento educacional dessa criança, a ambientes e a esferas tecnológicas onde essa interação possa acontecer. A gente pode incentivar essas crianças e esses jovens através de outros colegas, obviamente que em meio a um período de pandemia isso é mais difícil, mas a gente pode criar pequenos grupos onde isso possa ser compartilhado. A gente pode trazer literaturas diferenciadas que possam potencializar esse processo tecnológico no universo educacional dessa criança. E tem um outro elemento, que são ações sociais sustentáveis que já estão acontecendo e que estão disponíveis para muitas comunidades. Hoje existem muitos grupos sociais, a comunidade civil, o setor privado tem trabalhado e tem debruçado sobre essa necessidade de trazer a educação no formato diferenciado. Então, eu acredito que buscando esses caminhos, a gente possa fazer essa oferta e essa entrega de uma forma mais redonda para essa criança. E eu quer complementar? É só complementar, ela foi muito em cima das pessoas que não têm o acesso, né? E Paulo conseguiu responder muito bem, mas essa questão da inserção da tecnologia para muitas crianças, tem um aspecto também, um detalhe aí, que mesmo para aquelas que têm, é preciso se entender que há uma parcela da sociedade, né, as pessoas com deficiência, que recebem um certo tipo de conteúdo e aquele conteúdo, muitas vezes, por conta da rapidez com que aconteceu tudo que está acontecendo esse ano, não foi adaptado o suficiente. Então, mesmo às vezes com possibilidade de acesso, é preciso uma atenção para essas pessoas, sejam uma deficiência auditiva, visual, cognitiva, que existindo diversas plataformas, existindo grandes boas vontades de gestores de escolas e instituições, ainda precisa de uma grande atenção para que essa parcela que é grande da sociedade também consiga consumir esse conteúdo que está sendo passado, né? Sobre o que vocês estavam comentando, eu queria pontuar aqui que eu acho que é importante, né, sobre 2020, que foi um ano muito da prova dos 9, né? Muito prova dos 9 em relação a quem realmente é pai e mãe e realmente, né, a importância mais do que nunca
do professor na vida de todos nós, né? Eu acho que ficou muito claro esse ano, né, essa experiência de ser pai e mãe, sair do conto de fadas, né? A gente percebeu quem realmente tem condições de estar educando os seus filhos dentro de casa. Ser pai e ser mãe, para ficar sendo educado pela babá, ou então só nos momentos de lazer e de prazer, é tudo muito fácil, né? Mas nesse momento da pandemia, a gente percebeu quem realmente tem condições de estar em casa educando seus filhos, né? Que foi um grande problema. A gente que trabalha na comunicação recebia vários áudios, né? De pais, de mães, meio que beirando o estresse emocional, né? Até com falas um pouco, né, exaltadas, por conta de estar 24 horas, né, com os filhos, tentando educar, tentando controlar a criança ou o adolescente dentro de casa e tentar passar também essa educação juntamente com essas aulas online, em que em muitos casos funcionou, mas em muitos outros também nós sabemos que não funcionou, né? Então aí a gente mostra que 2020 mostra realmente a importância de você ser pai e ser mãe em 24 horas, não só em momentos de lazer, em viagens. Que é bem diferente, né, dos pais aí. Justamente. E mostrar sempre a importância, né, dos professores, que, como você comentou, teve que se desdobrar, né, em informação, em tecnologia, em aprendizado, para ele mesmo, para conseguir passar isso para os alunos, que não foi muito fácil e continua não sendo. Perfeito, perfeito, Léo. Esse posicionamento dos pais, das famílias, dos responsáveis, né? Na verdade, eu sempre abro, porque sempre tem uma avó, que é mãe, que é pai, sempre tem um padrinho, uma madrinha, uma tia, uma vizinha, uma tia, uma prima, uma irmã, né? Então, na verdade, a paternidade, a maternidade, ela é abraçada por tantos. Mas, além de ser desafiador, né, e ter sido aí essa prova dos 9, como ele coloca, ela traz uma descoberta que aconteceu em muitas famílias, né? Muitos pais e muitas mães se descobriram pais e mães exatamente nesse momento, né? Porque foi o momento onde eles foram colocados frente a frente com os seus filhos, com as suas crianças, e a partir dali houveram conexões. Talvez saia agora com outro tipo de relação, né? Porque era um momento, para muitos pais, era um momento da criança ir para a escola, claro, obter aquele conhecimento, aquela educação, mas também que ele conseguiria se concentrar em outras coisas. Talvez o retorno agora a essa realidade mude, né? Queira acompanhar ainda mais, acompanhar no exercício, acompanhar lá diariamente, claro, os pais que podem, diariamente na escola. Então, a proximidade com essa nova realidade talvez mude a forma de se lidar com seus filhos, né? Sem dúvida. E também a forma de lidar e a forma de você olhar para a criança, né? A criança, ela merece, ela precisa de um olhar diferenciado, sim. Criança precisa ser respeitada como criança. Criança precisa ser tratada como criança. Então, eu acredito que, nesse momento, os pais tiveram a oportunidade de se ver frente a isso, de entender a necessidade dessas crianças e de se colocar limites, né? E, obviamente, entender o papel dos educadores, entender o papel fundamental dos núcleos escolares e, principalmente, que para mim é fundamental, entender que o processo de ensino-aprendizagem, ele não se limita a uma escola. Agora, o que vocês acham que vai ser a visão do pós-pandemia, né, com relação à educação? Como é que vocês acham que esse cenário ele vai se estabelecer com a tecnologia e as aulas presenciais? Eu acredito assim que vai voltar ao sistema muito parecido, né? Pelo que eu observo até de informações atualizadas, de vontades de alguns espaços de ensino, mas eu acho que vai estar melhor agregada, né? Como eu falei, algumas escolas até já sondavam, já estudavam a inserção de tecnologia, só que, obviamente, não tinha aplicação disso. Eu acho que, ao voltar agora, vai ter um contato, principalmente, diretamente com pais, quando se tratar de criança, de uma forma tecnológica, as informações vão ser passadas de maneira digital, ainda mais digital, né? Os alunos vão ter, talvez, se não todas as atividades extra escola, mas a maioria delas talvez já possa ser realizada em casa. Eu imagino que o espaço, sim, ainda vai continuar existindo diariamente, se não integral, mas um turno ali, mas eu acho que eles vão conseguir
potencializar o aprendizado da criança, né, ou do jovem em casa através do digital. Então, ele não vai precisar passar tanto tempo na escola, porque às vezes a escola nem consegue conceber. Então, uma turma sai de manhã para entrar outra à tarde. Gostaria de estar tendo programas ali à tarde para aquele aluno, mas não dá. Então, sabendo que agora é possível com o digital, talvez isso potencialize, você consiga preencher o turno de uma criança ou de um adolescente, né, por conta do espaço físico junto, acoplado, casado aí com o digital. Vocês falaram aí, né, sobre essa educação digital, e a gente ouve muito, né, principalmente de mães e de pais, que ficam preocupados com o excesso, né, de tempo que as crianças ficam no computador, no tablet, no celular. Né? Hoje temos aplicativos diversos voltados para a criançada, para assistir vídeos, até para projetos realmente dedicados à criança. Vocês enxergam que isso é um caminho sem volta mesmo, assim, em relação à criança já vai que realmente crescer nesse mundo, ou aquela questão lúdica da brincadeira, da boneca, do brinquedo, do joguinho com os amigos, isso ainda é necessário para a construção da educação infantil? Léo, uma coisa não anula a outra. Elas se complementam. Mas eu falo em relação ao excesso. Tá entendendo? Que pais falam que durante, sei lá, 12 horas do dia, mais de 8, a criança está ali com a tela no tablet e no computador. Todo excesso é sobra. Né? Mas, assim, são elementos que se completam. Primeiro, de fato, é um caminho sem volta. A tecnologia e o formato que nós vivemos hoje de inovação, ele é um caminho sem volta. A gente está inserido nesse processo. Porém, quando você traz esse elemento que é extremamente importante, da ludicidade, né? Ele é a porta de entrada do processo de aprendizagem da educação infantil. Então, a partir do momento que pais, familiares, né, e a própria escola alimenta e potencializa esses elementos, como o brincar, seja de boneca, seja de carrinho, seja as brincadeiras de antigamente, sejam as brincadeiras atuais, mas aonde haja a troca, aonde hajam conexões, aonde haja interações verdadeiras, isso é fundamental. É importante que haja esse momento tecnológico, é importante que haja um incentivo, o acompanhamento desse processo e da trajetória, da jornada dessa criança no universo tecnológico, mas é muito importante que não se abra mão dessa troca, dessas conexões, porque elas são fundamentais para a formação, não só cognitiva, mas de questões socioemocionais, questões sociais, questões de empoderamento dessa criança. Ok. Temos mais uma pergunta da Emily. Obrigado, Emily, pela participação. Ela fala o seguinte: me veio também a reflexão de como ficou o educador nisso tudo, que teve que se desdobrar especialmente nessa questão tecnológica. Quais estratégias vocês pensariam para fazer essa iniciação tecnológica com os educadores também? Eu acho que ficou muito, em muitos casos, até que eu observei pessoalmente, assim, muito a cargo do profissional fazer diversas coisas, né? Então, tipo assim, eu acompanhei amigos que são professores, comprando elementos de cena para poder passar suas aulas, aumentando sua velocidade da internet para garantir que aquele conteúdo chegue sem travar ou coisas do tipo. Então, assim, o esforço eu acho que existe. Vai precisar mesmo que exista realmente um incentivo. Se vamos continuar por um tempo ainda, ou após isso também teremos a inserção maior do digital no cotidiano desses jovens, dessas crianças, eu acho que vai precisar de um incentivo maior mesmo para que esses profissionais que, obviamente, estão aí dedicados a fazer isso, consigam fazer isso com excelência, né? Porque eu acredito que, como a grande maioria, se não todos os educadores, são verdadeiros soldados aí da causa e estão dispostos a fazer isso com certeza. Paulo, quer complementar? Eu acredito que essa entrega, eu acho que o principal, Emily, já existe, que é a disponibilidade desse educador. A vontade. Né, a vontade. Como o Nil colocou, educadores, professores são grandes guerreiros, né, são mágicos, tiram leite de pedra, literalmente. Porque educar é uma tarefa muito difícil. Educar à distância, gerar conteúdo, gerar interesse, você prender a atenção de crianças e jovens diariamente no mesmo ambiente, na mesma plataforma,
É uma tarefa absurda e muitos conseguiram. Conseguiram com êxito. Eu tenho exemplos e tenho relatos muito claros e muito fidedignos de um alto índice de aproveitamento pedagógico de muitas crianças, que vão da educação infantil, passando pelo Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. Então, assim, eu acredito que as habilidades tecnológicas, o instrumental de inovação, ele é um grande diferencial. Ele agrega, ele potencializa, ele fomenta todo o processo de aprendizagem, mas eu acredito que o combustível disso tudo é o engajamento desse educador frente ao processo e à jornada de aprendizagem dessa criança. Ok, nós já estamos caminhando para o encerramento aqui desse painel. Queria que vocês fizessem suas considerações finais e já muito obrigado pela participação. Legal. Nil? Eu queria agradecer a produção do Screen, né? O segundo ano aqui. Agradecer Paulo também, essa companhia, esse conteúdo maravilhoso. E agradecer a todo mundo que está assistindo mesmo. Desejar muita força mesmo, muito conhecimento para todo mundo. É um momento difícil, mas é sempre um momento de a gente aprender e a gente acreditar mesmo. Agradecer e vamos nessa. Muito mais do que agradecer, eu queria exaltar aqui o trabalho dos educadores, como a gente colocou, o interesse de muitos familiares, de muitos pais, de muitas mães que se descobriram nesse papel de educador e fortalecer o olhar diferenciado que a gente precisa ter para as nossas crianças e para os nossos jovens. E quando eu falo de crianças, eu faço um adendo para as especificidades. Eu trago luzes para crianças que precisam de uma determinada atenção. E aí eu falo de crianças com deficiência, porque especial somos todos nós. Eu falo de crianças negras, principalmente de meninas negras. Quando a gente fala, como eu coloquei no meu discurso inicial, de todos esses elementos que nós vivemos e cultuamos hoje em dia, né? E estamos tentando impugnar isso, todo esse processo ele acontece na primeira infância. Então, os educadores e a escola e as famílias têm um papel fundamental no processo da educação antirracista, no processo do empoderamento dessas crianças, para que elas possam ser o que elas quiserem, para que elas possam ter a possibilidade de realizar sonhos, para que elas possam ter a oportunidade de serem donas e protagonistas do seu processo de aprendizagem, para que a gente não tenha mais crianças limitadas, para que a gente não tenha mais crianças negras assassinadas, para que a gente não permita que isso aconteça. Que esse processo educacional, que essas novas tecnologias, que a inovação, ela possa ser acessível a todos, para que isso possa estar presente e possa fazer parte da vida de todas essas pessoas. Tá bom? Obrigado, Léo, pela atenção. Eu que agradeço. A produção acabou de me informar que você tem um vídeo para exibir? Tem um vídeo. Eu tenho um vídeo que está disponível. Na verdade, é um vídeo que foi produzido por um grande fotógrafo e produtor, o Renan Benedito. Ele disponibilizou as fotos dessas crianças para essa apresentação. E esse vídeo, eu queria pedir à produção que disponibilizasse para que a gente, nesse finalzinho, possa assistir esse vídeo. Ok, vamos assistir. Meu nome é Ana Clara, tenho 11 anos e o futuro para mim é uma coisa boa que ainda vai acontecer. Eu quero ser cozinheira, ter o meu próprio restaurante e ser uma chefe de cozinha excelente. Jogar bola para sempre até ficar velho. Ter um carro, ter uma família grande. Morar em um apartamento grande também, né? Eu não quero um apartamento pequeno, quero uma casa de bom conforto. E ter condições financeiras. Meu sonho é ir pra Disney, com minha irmã, conhecer várias pessoas, ter minha piscina, minha casa própria e que essa pandemia acabe. Esse negócio do homem pateta, da baleia azul e da mão, que acabe também, para as pessoas terem a vida melhor. Quero
ter um carro, quero trabalhar no trabalho de meu pai, ter um carro para quando eu crescer eu trabalhar e levar minha mãe para passear no shopping. O meu sonho é viajar para vários países, conhecer a banda coreana que eu amo, ter minha casa própria com um cantinho só para mim com minhas fotos, morar perto de vários amigos, ter um carro para levar minhas famílias em vários outros lugares com meu irmão e ser fotógrafa. Meu sonho é entrar na faculdade, me formar como confeiteira profissional, ser empresária, construir meu grande negócio, minha empresa, fazer bolos de casamento, de 15 anos e etc. Viajar com minha família, ter uma casa grande, com 4 quartos, um campo com piscina, 2 banheiros, 2 salas de estar. Meu sonho é viajar nos Estados Unidos e em Nova York e tornar pessoas felizes com o meu trabalho. O futuro para mim não significa coisas boas que ainda adivinham nossas vidas. E eu queria muito ser ginasta porque eu gosto muito de dar estrelinha, fazer cambalhota, essas coisas de ginasta. E eu queria ser médica porque eu gosto de ajudar as pessoas. E no futuro eu queria coisas boas pro futuro. Meu nome é Samara, tenho 6 anos. O futuro que ainda vai acontecer, quando eu crescer, eu quero ser uma linda bailarina. Meu nome é Felipe, tenho 10 anos e eu quero que o futuro seja cheio de coisas boas e muitas conquistas. Vou estudar bastante para ser um desenhista e ajudar as pessoas que precisam. Tchau! Tchau! Muito bom, muito bom. Pois bem, vocês curtiram aí o painel Formação e Inovação, o papel do indivíduo e a comunicação para o marketing educacional, com Paulo Baiar. Muito prazer, Paulo. Obrigado de novo pela sua participação. E Rumenil Pimentel. Valeu, Nil. Valeu, Léo. Muito obrigado. A gente vai para um rápido intervalo, 2 minutinhos, e daqui a pouco a gente volta com o próximo painel. Ver a vida melhorar. Ver a vida melhorar, ver o nosso orgulho de volta, ver a gente voltar a sorrir. A gente ama! E a Prefeitura deixou o centro de cara nova. Entregou novas encostas, mais 15 postos de saúde, temos a maior UPA do Nordeste, novo Jardim Botânico, os arcos da Ladeira da Conceição, tem o Conjunto Baixa Fria 2. Priscila, me diga uma coisa, e o coração como é que tá? Tá uma alegria só. É muito trabalho, é muito amor. Prefeitura de Salvador é a melhor do Brasil porque faz o que ama. Fomentar o mercado criativo, unindo todos os segmentos do setor, a ABMP surgiu em 1997 e segue se reinventando, gerando conteúdo com lives, colunas, entrevistas no nosso site e grandes eventos, unindo os mais diversos profissionais em grupos de trabalho para discutir ideias sobre a cadeia produtiva baiana. Saiba mais em www.abmp.com.br. A Simpla tem uma novidade para você, o Simpla Play, uma ferramenta completa para quem produz conteúdo. Crie já o seu curso online no Simpla Play.
São centenas de obras e a pergunta é uma só. Qual foi que a senhora mais amou? Minha casa está linda, meu filho. A Arena Pronaca, meu irmão, show de bola, primeiro mundo. Estação Cidadania! A gente ama! Novo Barro Branco, nova orla de Amaralina e Pituba, tem um novo centro histórico, Canal do Paraguari. Pega a visão como ficou o Mercado São Miguel, meu irmão. Bateu certo. É muito trabalho, é muito amor. Prefeitura de Salvador, é a melhor do Brasil que faz o que ama. Fomentar o mercado criativo, unindo todos os segmentos do setor, a ABMP surgiu em 1997 e segue se reinventando, gerando conteúdo com lives, colunas, entrevistas no nosso site e grandes eventos, unindo os mais diversos profissionais em grupos de trabalho para discutir ideias sobre a cadeia produtiva baiana. Saiba mais em www.abmp.com.br. Há mais de meio século, a Cara da Bahia chega até você em várias mídias. Na TV, reportagens especiais, dia a dia e programas do seu jeito e com a cara da gente. Através da mídia OOH, o Grupo Aratu alcança milhões de pessoas na Bahia e no Distrito Federal. Em projetos especiais, mostramos pioneirismo, tradição e alinhamento com as novas tecnologias e cross-mídia digital. Conte com quem tem a experiência de mais de meio século em comunicação. Conte com o Grupo Aratu. Centenas de obras e a pergunta é uma só. Qual foi que a senhora mais amou? Minha casa está linda, meu filho. A Arena Pronaca, meu irmão, show de bola, primeiro mundo. Estação Cidadania! A gente ama! Novo Barro Branco, nova orla de Amaralina e Pituba, tem um novo centro histórico, Canal do Paraguari. Pega a visão como ficou o Mercado São Miguel, meu irmão. Bateu certo. É muito trabalho, é muito amor. Prefeitura de Salvador, é a melhor do Brasil que faz o que ama. Fomentar o mercado criativo, unindo todos os segmentos do setor, a ABMP surgiu em 1997 e segue se reinventando, gerando conteúdo com lives, colunas, entrevistas no nosso site e grandes eventos, unindo os mais diversos profissionais em grupos de trabalho para discutir ideias sobre a cadeia produtiva baiana. Saiba mais em www.abmp.com.br. Saiu no A Tarde é Verdade, sem asteriscos nem meias palavras. A Tarde é o jornal de maior circulação do Nordeste, segundo dados do IVC, base outubro de 2020. Credibilidade, imparcialidade e protagonismo. Grupo A Tarde de Comunicação.
No dia a dia de bendito salgado, quem pede manda bem, peça você também.